Você se considera uma pessoa estratégica? Já falamos sobre isso. Mas você, depois do que você já sabe, está conseguindo viver a vida com intenção? Ou apenas sobrevivendo no meio de tanta confusão? Bom dia, memorável! E aí, qual é a sua estratégia para viver bem sua vida e os seus dias? Qual é a estratégia que você desenvolveu para começar bem o dia de hoje? Esse dia, esse momento, qual é a estratégia que você desenvolveu para se manter ativo, resiliente no dia de hoje? Qual é a estratégia que você desenvolveu para finalizar bem o dia de hoje e para iniciar bem o dia de amanhã? Tem respostas para essas perguntas? Qual é a sua estratégia para se relacionar bem, para ter uma saúde emocional memorável, uma saúde física memorável, uma saúde espiritual memorável, para ter relações e relacionamentos memoráveis? Você tem estratégias para essas áreas da sua vida? Quando falamos de resiliência, talvez alguns pensem que se trata apenas sobre suportar os desafios, enfrentar problemas. Bem, ok, isso também é verdade, mas a resiliência vai um pouco além, exige um pouco mais. Ela exige pensamento estratégico. É por isso que eu estou falando novamente sobre estratégia no mês da resiliência. Mas precisamos entender que nem sempre podemos nos dar o luxo, note bem, nos dar o luxo de pensar de forma fofa, fofinha, diante das dificuldades, de romantizar os problemas, romantizar os desafios. Os problemas são reais. Os desafios são reais. Essa é a vida real. E tem gente que está romantizando as dificuldades para dizer ou para mostrar que é uma vítima das circunstâncias, que é uma vítima do mundo. Ai, coitadinho de mim, viu só? Tudo comigo. Olha, eu fui traído de novo, fui traída de novo, tudo comigo. Ai, veja só. O raio sempre cai em mim. Eu sou um para-raio. Acontece toda hora. Poxa, tudo comigo. Eu tenho dedo podre para relacionamentos. Ei, cuidado com o que você pensa, com o que você fala. E como você pensa e como você fala. Lembra? Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Simples assim. Por isso, muito cuidado com a maneira que você vem vivendo a sua vida e com a maneira que você vem falando ou anunciando as coisas que estão acontecendo em sua vida. Chegou! Ou será que já passou da hora de encarar a vida com estratégia? E aí? Será que você já está encarando a vida ou os desafios da vida com estratégia? Com sabedoria? A vida muitas vezes exige isso de nós. Mas estamos tão distraídos, apenas sobrevivendo, que nem sequer nos damos conta. Para avançar, superar, precisamos ser inteligentes. Em nossas escolhas, precisamos ter sabedoria suficiente para nossas escolhas e decisões. Deixar de sermos apenas passivos diante da vida e sermos mais ativos, nos tornar pessoas mais ativas, tomar decisões que realmente façam uma diferença. Você consegue se lembrar quando você aprendeu lá na escola o significado de sujeito passivo e sujeito ativo? Consegue? E aí?
Quem é você na vida? Quem é você diante da vida? Quem está sendo você diante da vida? Sujeito passivo ou sujeito ativo? No âmbito ali da psicologia, de acordo mesmo com a Wikipédia aí, o termo sujeito passivo, ele define a qualidade do caráter de um ser, olha só, ou uma pessoa com pouca personalidade, que acaba sendo influenciada por outros, ao invés de seu próprio critério. Percebe? A pessoa que está como sujeito passivo, ela é influenciada constantemente, muito mais do que influencia ou muito mais do que vive a sua própria vida. Já o ativo é o contrário. Essa pessoa não é influenciada a toda hora, todo momento, por toda ou qualquer circunstância ou por outras pessoas, pois ela tem estratégia, ela tem critérios. É claro, né? Só uma ressalva que podemos destacar alguns detalhes referentes a crenças, a dores emocionais, crenças limitantes no caso, né? Como a dor aí também do abandono, da rejeição, que também faz com que algumas pessoas se tornem um pouco mais passivas diante da vida, diante de outros. Mas ainda assim, a decisão de mudar isso em nós cabe a nós. Está em cada um de nós, em mim, em você, do nosso esforço, da vontade, do empenho. Pense comigo, onde você está agora? Nesse momento, na sua vida, na sua saúde, nas suas emoções. Se você parar para analisar, você verá padrões. Perceba esses padrões. Perceba que alguns padrões ou hábitos talvez estejam funcionando enquanto outros não. Então, por que continuar repetindo aquilo que não traz resultados ou que não está trazendo resultados? Aquilo que talvez esteja nos atrasando. Será que faz sentido? Será que podemos dizer que é uma ação inteligente? Precisamos parar de perder tempo em atividades que talvez não estejam nos movendo na direção que almejamos chegar. E ser estratégico vale para toda área da vida. Vale para a maneira como você treina o seu corpo, como você se alimenta, como você treina a sua mente, como você cuida da sua espiritualidade, como você cuida das suas emoções, como você cuida das suas relações. Querer que as coisas pareçam certas é bom, é ótimo, ok. Mas a vontade de acertar não vai substituir o processo. Vontade, muitos têm, você tem suas vontades, eu tenho as minhas vontades, principalmente vontade de dar certo, vontade de fazer, mas só vontade não vai adiantar muitas coisas, só a vontade não vai nos mover, porque como já falamos aqui, vontade é coisa que dá e passa. Quantas vontades já tivemos? Por exemplo, vontade de um sorvete, coisa simples da vida, vontade de pizza, de chocolate, ok. Quem nunca teve uma vontade de algo? Uma vontade, tô com uma vontade de comer japonês hoje, comida japonesa hoje, percebe? A vontade que tem até hoje, tente se lembrar. Talvez você tenha comido aí a comida japonesa, ou sorvete, ou chocolate naquele dia, ou talvez não. Mas independente disso, passou. A vontade mudou. Está conseguindo entender o ponto? Você pode ter toda a motivação do mundo, mas se não tiver estratégia, poucas coisas irão acontecer. Por exemplo, se você estiver treinando em uma academia e ficar enrolando ali 3, 5 minutos entre cada uma das séries, qual que vai ser o impacto disso para a sua saúde, para o seu corpo, no que você quer para o seu corpo, no que você quer para a sua saúde? Talvez bem pouco comparado se você descansasse
Menos, descansasse o tempo suficiente entre uma série e outra. Se você focasse certinho ali no treino, no músculo que está treinando, que está sendo treinado. Tem gente que vai na academia e pensa que lá é praça, é mercado, é momento para conversar, ok. Pode, claro, tá tudo bem. Cada um na sua, sem problemas. Mas só conversar, só mexer no celular, o que vai mudar isso no seu corpo, na sua saúde, ou no corpo, na saúde dessas pessoas? Mais conversa, mais mexe no celular do que treina. Percebe? Isso pode acabar atrapalhando o seu próprio treino, o seu crescimento e até mesmo o treino e o crescimento de outros. E eu estou falando nesse momento de academia, de exercício, mas isso é para a vida, para a nossa vida. Talvez essa ação não vai contribuir para o corpo que a pessoa quer. Não vai ajudar a emagrecer, a ficar mais forte, a melhorar a saúde. Agora, se a pessoa, se você entra ali focado, focada no movimento, dentro de uma estratégia, verá mudanças reais. Estratégia, se eu for conversar na academia é antes do treino, é depois do treino, é no intervalo que eu vou parar um músculo ou finalizar um músculo e começar outro. Percebe? Estratégia. E o mesmo vale para a saúde emocional. Fazer terapia é importantíssimo, mas se só vai lá de corpo presente e não coloca em prática o que o terapeuta, o que a psicóloga orienta ou te orienta a fazer, o quanto isso vai contribuir, o quanto isso vai realmente mudar a sua vida. Aqui, os áudios diários que são postados diariamente, os impulsos motivacionais diários, se você apenas escutar ou se apenas escuta, ou mesmo se nem sequer se dá o luxo de escutar, quem dirá praticar, percebe o que vai mudar na sua vida se você escutar e não praticar, não viver o que está escutando. O quanto vai contribuir com a sua saúde emocional, com a sua vida memorável. Se não participar dos encontros do Acalme, assistir às aulas, trabalhar as suas emoções, fazer TFT e EFT. O quanto vai melhorar as suas emoções significativamente. A sua saúde mental. No final das contas, a velocidade da melhoria de cada um de nós depende muito do nosso empenho, do quanto estamos dispostos a fazer o que precisa ser feito. A resiliência não é só sobre sobreviver, é sobre ser capaz de se reconstruir quantas vezes se fizer necessário e crescer com base em decisões estratégicas. Fazer as coisas só por fazer, sem consistência, sem consciência, é como correr numa esteira, sem sair do lugar. Olhe bem para a sua vida agora, seja honesto, honesta consigo mesmo, consigo mesma. Onde estão seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Não adianta apenas focar nas suas forças e ignorar as suas fraquezas. Isso pode se tornar um pensamento disfuncional, uma ação disfuncional. Um estrategista, ele observa tudo, o que está funcionando, o que não está funcionando e o que precisa melhorar. Não dá para viver no piloto automático. Isso não é sabedoria prática. Não é viver a vida com inteligência. A pessoa precisa entender, saber o que precisa mudar, o que precisa melhorar, o que precisa ou o que precisamos aprimorar. Olhe para as oportunidades que estão à sua frente, os desafios que você está enfrentando ou que vem enfrentando. Qual é a diferença? Uma oportunidade é uma chance que você pode aproveitar. Mas um desafio, se bem enfrentado, pode ser transformado numa oportunidade também. Uma oportunidade de crescimento, de se desenvolver.
E para isso, você precisa coletar dados. Entender se entender, não sair por aí se doendo por qualquer coisa ou por qualquer pessoa. Pare de agir no achismo se você ainda vem fazendo isso. Se você quer resultados, precisa de informações concretas, precisa fazer boas perguntas, ouvir mais e avaliar o que está ao seu redor e até mesmo o que está sendo dito. É hora de abrir os olhos, abrir os ouvidos para o que realmente importa para você, para a sua vida, para a sua saúde física, emocional, relacional e espiritual. E aí, você sabe o que importa para você? Suas prioridades? Se sim, já tem uma estratégia comprovando a importância do que você diz ser importante? Você tem que começar a ligar os pontos. Ser estratégico significa entender que cada ação tem uma consequência, cada decisão tem um impacto. Não é sobre fazer tudo de uma vez, é sobre fazer as coisas certas, no momento certo. Existe um ritmo, um processo em tudo o que fazemos. Se você é daquele ou daquela que acha que só ir indo, sem pensar muito, saiba que pode estar sabotando o seu próprio crescimento. Pode estar se sabotando. Quando você começa a pensar sistematicamente, você consegue ver padrões, descobre o que está funcionando, o que não está funcionando e o que precisa ser ajustado. Se você tem um plano de ação, siga-o com disciplina, com inteligência. Ir para a academia e fazer qualquer coisa sem seguir uma rotina planejada não vai trazer os resultados que você almeja. Da mesma forma, entrar num curso de comunicação e na hora de fazer a apresentação desistir por vergonha, talvez esteja jogando fora a oportunidade de crescer, de se desenvolver. O medo e a vergonha não podem nos paralisar. O que você precisa entender é que todo progresso real acontece quando você aceita o desafio e o enfrentamento e vivencia o processo. O caminho não é sobre querer muito que dê certo. Todo mundo quer isso. Ou podemos dizer que a grande maioria das pessoas desejam isso. É sobre fazer o que precisa ser feito independente das dificuldades, das emoções do momento. Não adianta uma pessoa ir lá se inscrever em um programa de mentoria e um grupo terapêutico e não acompanhar o processo. Não adianta iniciar uma dieta com um nutricionista e não seguir o plano alimentar. As coisas funcionam quando você decide seguir o processo de verdade. Viver o processo sem atalhos. Pense no processo como uma construção de um prédio. Se você pular etapas, ele desmorona. Na primeira tempestade que vier, no primeiro problema que acontecer, se você fizer tudo certinho, com uma base sólida, ele aguenta qualquer tempestade, qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer desafio. Sua vida emocional é assim também. Quando você começa a pensar de forma estratégica, verificada, ao que realmente importa, você constrói uma base forte para lidar com os desafios que surgem. Na sua opinião, o que é mais fácil? Construir uma casa simples ou um prédio de mais de 20 andares? Com certeza o prédio. Ele exige melhor estratégia, ele exige muito mais funcionários, ele exige material do melhor possível, porque ele vai ter que aguentar um andar em cima do outro. E futuramente pessoas, muitas pessoas morarão lá.
ou trabalharão lá. Então, às vezes, a estratégia tem a ver com a sua vida e também com a vida de outros, inclusive daqueles que são importantes para nós. Agora é com você. Chegou a hora de parar de agir apenas no impulso, por impulso, e começar a agir com estratégia. Olhe bem ao que está ao seu redor, a quem está ao seu redor, o que precisa ser feito, o que você está evitando. Analise bem pontos fortes e pontos fracos. Qual área da sua vida está pedindo mais atenção? Como você pode se tornar uma pessoa mais produtiva, mais eficiente, menos procrastinador, procrastinadora? E eu vou deixar aqui um desafio para você no dia de hoje. Nos próximos dias, mais uma vez, se você não fez esse desafio que já foi citado aqui em outros áudios, eu quero que você foque em uma área específica de sua vida, onde você sente que precisa de mais estratégia. Não faça as coisas no piloto automático. Observe, analise, colete informações e crie um plano de ação. Se for necessário, divida o seu plano de ação em pequenas doses para que o seu processo possa se tornar mais leve e até mesmo mais prazeroso. Esse vai ser o seu efeito paralelo para os próximos dias. Você escolhe, você decide. Pode ser aí na sua vida emocional, física, espiritual, relacional e até mesmo no seu trabalho. Apenas comece. Depois, no caminho, você vai descobrir se vai melhorar, aprimorar ou se vai precisar mudar, caso se faça necessário. A resiliência não é construída de um dia para o outro, não. Ela é lapidada a cada passo, consciente a cada decisão estratégica. Lembre-se, a vontade de dar certo não substitui o processo. Esteja disposta a passar pelo processo, porque é lá que o verdadeiro crescimento acontece. É lá que nós amadurecemos. Sendo assim, bora lá? Apreciar e colecionar lindas e belas memórias? Bora lá fazer do dia de hoje as melhores lembranças para serem recordadas e celebradas no dia de amanhã? Com amor, com um coração calmo, com estratégia, leveza e resiliência? É assim que eu vou viver o meu dia. E é assim que eu te convido a viver o seu dia também. Um beijo grande no seu coração e até o próximo Impulso.